Oi, Ney. Então, boa noite. Eu vou começar aqui a nossa apresentação, né? Então, sou o Vitor Guedes Pereira, sou psicólogo e sou mestrando em biociências aqui na Unila, né? No PPG, no Programa de Pós-Graduação em Biociências. Nossas pesquisas, elas são realizadas aqui no Laboratório de Cannabis Medicinal e Ciência Psicodélica da Unila. Eu tenho como orientador o Dr. Francisney Vitor do Nascimento, e a minha orientadora, a doutora Fabiana Aidar Fermini. E o título do nosso projeto de pesquisa é o tratamento do transtorno do luto prolongado com a bebida ayahuasca. Então, só para a gente entender, né, o que é o transtorno do luto prolongado, né? O transtorno do luto prolongado é é um transtorno catalogado recentemente agora no CID-11, né? A Classificação Internacional de Doenças, agora a última edição, né? E lá a gente tem ele descrito da seguinte forma, né? Um distúrbio no qual, após a morte de um parceiro, pai, filho ou outra pessoa próxima do enlutado, né? Existe uma resposta de luto persistente e generalizada, né? Caracterizada por desejo, né? Pela pessoa falecida, né? Uma preocupação persistente, e sempre acompanhada de intensa dor emocional, né, como tristeza, culpa, raiva, negação, dificuldade de aceitar a morte, sentir que perdeu uma parte de si mesmo, né, incapacidade de experimentar humor positivo, né, ficar alegre, né, um entorpecimento emocional e dificuldade em se envolver com atividades sociais ou outras, né. Então, esses sintomas todos, ele deve permanecer por um período ali de mais de 6 meses, né, e tendo uma um prejuízo clínico significativo, né? Isso quando esses 6 meses ele está dentro, ele extrapola a norma cultural ali da região que a pessoa vive, né? Por exemplo, se for um local em que 6 meses a pessoa fica mais retirada, é um costume, culturalmente aceito essa retirada, então a gente não caracteriza o luto prolongado, né? Então a gente consegue ver que está fora dos padrões culturais, né? Esse sofrimento, tá bom? Então, né, para a gente entender em que ponto, né, tá aí o transtorno do luto prolongado, né? Qual o tamanho disso, né? Quantas pessoas passam por esse transtorno no mundo, né? Eu tenho um dado ali mais anterior, agora as coisas atualizaram um pouco agora com a Covid, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais também. Então, esse dado de 2014, ele revela uma prevalência de 2,5% a quase 5% na população geral, né? E é mais prevalente em indivíduos do sexo feminino, né? E a gente tem grupos de enlutados que podem ter um maior risco de apresentar o transtorno prolongado, né? Que seria as pessoas que passaram por perdas não naturais, né? Perdas que a gente diria como traumáticas, né? Um acidente de carro, homicídio, transsuicídio, enfim, ou doenças, ou enfim, mal súbitos, enfim, coisas muito inesperadas, né? Então, em pessoas que passaram por perdas não naturais, né? A prevalência do transtorno prolongado é de 48%, em volta de 48% das pessoas que perderam um ente querido ali, né? Em mortes que a gente considera mortes naturais, né? A gente, a prevalência, né?
das pessoas enlutadas que seus entes queridos faleceram por mortes naturais é entre 10 e 11% ali, tá bom? Então, só para entender também um dado importante, né? Em 2016, causas de mortes não naturais, né? Foram de 2,7 milhões de pessoas no mundo, né? Então, a gente considera, alguns estudos consideram que a partir de 9 pessoas fiquem lutadas a cada morte. Por exemplo, uma pessoa morreu, 9 pessoas em média ficam enlutadas por, por essa pessoa, né? Por essas 9, ali se for uma perda não, não natural, uma perda traumática, até 50% dessas 9 pessoas podem desenvolver o transtorno do luto prolongado, né? Mas, porém, né, as coisas se agravaram um pouco agora com a pandemia Covid-19, né? Que a gente aí perdeu, né, muitas pessoas, quase me atualizar aqui, mas praticamente o dado aqui, perdi. Então a gente tem, né, 6 milhões, 6 milhões e meio de 6 milhões e meio de pessoas mortas por Covid, né, até o momento. Então, enfim, né? Então, muita gente morreu por Covid, né? E estudos recentes revelam que esses enlutados mostraram um sofrimento equivalente com pessoas que experimentaram perdas não naturais, né? Aquelas perdas traumáticas que eu comentei no slide anterior. E, né? Por quê, né? Porque, Victor, mas o Covid é uma morte teoricamente natural, talvez, porque por uma doença, enfim. Mas não é bem assim, né? Por vários fatores, né? Uma que é a impossibilidade de visitar a pessoa que está morrendo, né? Enfim, a dificuldade de você ter contato ali com a pessoa que tá hospitalizada, né? Que está num processo ali paliativo, enfim, né? Esse contato, né? Que psicologicamente a pessoa, mesmo sabendo a possibilidade da morte da pessoa, a pessoa já vai processando a morte desse ente querido, né? Processando essa perda, então o impacto é menor, né? Quando quando a pessoa perde de uma forma traumática, de forma repentina, psicologicamente é mais difícil de, de lidar com essa perda, né? Outra questão também, né? É de comparecer a funerais tradicionais e outros rituais. Então, o ritual do funeral, o ritual do velório, né? Ou então o ritual de enterro, ele é importante para você elaborar psicologicamente esse luto, né? Então, pessoas que foram né? Perderam a vida por Covid, os familiares, né? As pessoas próximas não puderam fazer, muitas, a grande maioria não puderam fazer um ritual de despedida, né? E isso é um fator de risco, né? Porque o ritual de despedida, um dos objetivos dele é você fazer esse processamento, né? Se despedir da pessoa, né? Entender psicologicamente, processar essa perda, né? Fazer um ritual de fato, né? Passar de uma fase para outra, né? Eu estou com a pessoa, fiz um ritual, vi ela morta ali no caixão, olhei para ela, fiz, né? Os meus, enfim, elaboração dessa perda, né? Vendo, e com essas mortes por Covid, muitas pessoas não puderam fazer esses rituais, então a perda é muito mais, muito ruim psicologicamente de elaborar isso, né? Então, e a questão de ser inesperado, né? Muita gente
que morreu por Covid foi de uma forma muito rápida, né? Então, também é difícil de elaborar essa perda de uma forma rápida. Quando a morte é inesperada, né? Rápida. Inesperada e rápida, né? Repentina. Então, né, confirmando isso, né, é, uma amostra de pessoas enlutadas por Covid na China, a prevalência do transtorno de luto prolongado foi de quase 38%. Então, parecida com aquela porcentagem de mortes traumáticas, né? Então, o Covid vem deixando um rastro aí do transtorno do luto prolongado de cerca de próximo de 40% das pessoas enlutadas. Então, isso é muito alto. Então, fazendo, né, calculando todo as pessoas que ficam enlutadas por mortes por Covid e levando em conta essa proporção, né, de, desses estudos recentes que fizeram, a gente estima que a Covid-19 deixará mais de 20 milhões de pessoas com o transtorno do luto prolongado até o momento, né? Então, é muito alta a pandemia. A pandemia vai deixar esse rastro aí, esse prejuízo aí para a saúde mental da população, além das perdas, né? Vai deixar a população, grande parte da população, com um transtorno, né? Um deles é o transtorno do luto prolongado, né? Acho que eu coloquei essa foto, né, para ilustrar um pouco o que seria, né? A gente, é só a gente imaginar ter um ente querido sendo enterrado desta forma, né? Sem você estar perto, né? Às vezes você nem vê o caixão sendo colocado ali na sepultura, enfim. A gente dá para imaginar o quão desconfortável é isso, né? Enterrar uma pessoa próxima dessa forma. Uma imagem que muito chocante que a gente consegue imaginar um pouco. Então, depois da epidemiologia, né, a gente vai para a fisiopatologia, né? Quais os aspectos neurobiológicos, biológicos implicados nesse transtorno, né? Então, aqui a gente pegou algumas coisas, como o transtorno do luto prolongado é um transtorno recentemente catalogado, né? A gente pegou muitas literaturas mais antigas relatavam o que a gente chama hoje de transtorno do luto prolongado de depressão por luto. Então a gente pegou alguns dados de depressão, né? Depressão por luto, falando um pouco da fisiopatologia da depressão também, né? Que pode estar implicado no transtorno do luto prolongado, né? Ou a depressão por luto. Então, a baixa serotoninérgica, né? A gente tem estudos que mostram que pessoas deprimidas, elas têm um nível de serotonina menor do que pessoas não deprimidas, pessoas saudáveis, né? Então, é uma teoria já antiga, né? E também tem estudos mostrando que pessoas que fazem uso de antidepressivos também melhoram da depressão. Então, fazendo uma correlação aí da questão da disponibilidade de serotonina na fenda sináptica tem, tem relação com a depressão, né? A gente também tem estudos falando com pessoas deprimidas, né, que tem uma desregulação do eixo HPA, né, eixo hipotálamo pituitária adrenal, né, que a gente tem uma desregulação, tem um maior nível de cortisol das pessoas com depressão, enfim, outros transtornos. Né? A desregulação do cortisol, o nível aumentado de cortisol, pode, né, está correlacionado ao estresse, né, pode gerar questões neuroinflamatórias. A gente sabe que o maior cortisol, a barreira hematoencefálica fica mais porosa, vamos dizer assim, fica menos paz, são mais coisas e pode gerar uma neuroinflamação, né, por conta disso. Os níveis de estresse também, se a gente tem a via
da, 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 da que a urina também tem a ver com a neurodegeneração, né? Às vezes, por alguma substância ali, a gente faz o metabolismo do triptofano diferente, em vez de transformar o triptofano em serotonina, acaba transformando em outras substâncias que pode causar uma excitotoxicidade, principalmente nos neurônios, neurônicos, neurônios, cara, esqueci, neurônios megabaérticos, eles faz neurônios de ativação, esqueci, caramba, neurônios, faz neurotransmissor excitatório, enfim, deixa eu pular para o outro aqui. É, glutamato, né? Glutamato, excesso de glutamato nas, nas, na fenda sináptica pode ocorrer uma excitotoxicidade, né? Os neurônios mais excitados, né? Mais excitação, pode ocorrer uma neurodegeneração, uma perda, uma excitotoxicidade, né? Uma toxicidade por excitação, né? Muita atividade, muita excitação no neurônio, ele pode ocorrer a morte dessa célula nervosa, né? Causando neurodegeneração. Então, a via do triptofano está ligada com isso, né? Então, o triptofano metabolizado de uma forma diferente, ele pode causar uma desregulação no, na disponibilidade, enfim, nos receptores glutamatérgicos que pode causar uma excitotoxicidade, né? Enfim, a neuroinflamação, eu comentei do cortisol, mas também a gente tem dados de que pessoas com grupos com depressão têm interleucina 6 mais aumentadas, né, comparados com indivíduos saudáveis. Então, a interleucina 6, que é uma interleucina pró-inflamatória, está correlacionada com a depressão, né? E também a gente tem essa meta-análise que ela evidencia a interleucina 6, mas também tem estudos que falam que o TNF-alfa também é outra interleucina, enfim, outra molécula pró-inflamatória que está envolvida com a depressão, tá bom? E outro dado, que é um dado um pouco mais recente, talvez, mais especificamente do luto, é a questão da superativação do núcleo accumbens no luto complexo, ou, enfim, ou no transtorno do luto prolongado, né? A gente tem um estudo, né, de neuroimagem, é, pesquisando, né, investigando dois grupos. Um de pessoas diagnosticadas com luto complexo, né, com luto transtorno do luto prolongado, e pessoas com luto natural. Né? E o que diferencia esses dois grupos? Eles fazem exames de imagem nos dois grupos, e no grupo com transtorno de luto prolongado, eles viram um aumento na região, na via de recompensa, aquela via dopaminérgica, aquela mesolímbica cortical, nas pessoas com transtorno do luto prolongado. Né? Então, os autores hipotetizam que as pessoas com transtorno do luto prolongado, elas teriam como se fosse um certo vício em pensar no falecido, né? Como uma pessoa com um vício, por exemplo, lá de álcool, cocaína, por exemplo, ela tem uma certa fissura. Essa fissura seria pensar, né? Pensar na pessoa, uma fissura por estar com a pessoa, e não tendo essa pessoa, né?
tem uma crise de abstinência, né? Como se fosse uma pessoa dependente de cocaína, por exemplo. Quando ela não tem isso, ela tá, ela tem uma fissura pela substância, o corpo ali tá pedindo, né? Normalmente fissura tem esse aumento da via dopaminérgica, né? Da atividade dessa via dopaminérgica, e não tendo a substância para saciar isso, ela fica em abstinência, né? Então, isso é importante para a gente pensar em fármacos que atuam nessas vias dopaminérgicas que podem ajudar no transtorno do luto prolongado. Então, isso é um dado recente que está fora daquela lógica da teoria monominérgica, né? A teoria da serotonina, e está fora da teoria da neurodegeneração, né? Enfim, é um outro componente, outra via que não é bem pensada na depressão, enfim, tá bom? A gente vai entender um pouco da biologia desse transtorno. Passei demais, deixa eu voltar. Então, entendendo um pouco da biologia desse transtorno, né? Mesmo assim, a gente tem limitações nos tratamentos atuais, né? A gente tem tratamentos farmacológicos não satisfatórios, que a gente vai ver um pouco desses estudos. E a gente tem processos psicoterapêuticos que não atendem toda a demanda do transtorno do luto prolongado. A gente sabe também que pessoas com transtorno do luto prolongado, o manejo psicoterapêutico do transtorno do luto natural, né? Pessoas que têm um luto, mas elas têm um luto natural, não patológico, vamos dizer assim. Esse manejo que os psicólogos fazem com pessoas enlutadas, ela não tem muita efetividade para pessoas que têm um transtorno de luto prolongado. Então, quer dizer, o manejo que você faz com uma pessoa que está em sofrimento, mas ela está num sofrimento natural, ela não tem evidências de ajudar para o transtorno de luto prolongado, né? Então, a psicoterapia carece um pouco de psicoterapias que tratem, né, que ajudem o transtorno de luto prolongado. Tanto as psicoterapias quanto as farmacoterapias também. Isso aqui é uma meta-análise, né, só para confirmar essa afirmação dos processos terapêuticos, né? A gente que tem do lado direito, né, a gente tem os estudos, as intervenções favoráveis para as intervenções que foram feitas, lembrando, intervenções psicoterapêuticas. Então a gente pode ver aqui, ó, né, 12 ou 13 de, de 30 estudos, né, talvez 30% aqui só foram favoráveis à intervenção. Os outros ou não foram, né? Não, nenhum desses aqui deram diferença significativa para o controle, né? Então, quer dizer, a gente não tem muitos estudos favoráveis para os tratamentos psicoterapêuticos, né? Aqui é o nosso tamanho de efeito aqui de todos, né? Não é um tamanho de efeito muito grande, chega a meio, né? Meio G de Hedges, então, né? A gente carece um pouco também de psicoterapias para o transtorno prolongado. E aqui eu trouxe uma revisão de literatura falando de alguns fármacos, na tentativa de tratar o luto prolongado, né? A gente, né, um estudo aqui tentou tratar com desespramina, que é um antidepressivo, e apenas 30% experimentaram uma redução de grande proporção no quadro do luto, né? O antidepressivo ele teve uma proporção baixa no quadro para tratar o luto, né? A nortriptilina gerou uma taxa de melhora geral do luto de apenas 9,3%, né? Que é outro antidepressivo.
E a bupropiona também, que é outro antidepressivo. Os resultados apoiaram o uso para depressão por luto, mas a taxa de depressão, se você comparar só fatores de depressão, caíram mais do que fatores envolvidos com o luto, né? Então, meio confirmando também que os antidepressivos são mais para depressão e não tão especificamente para a depressão por luto ou por transtorno do luto prolongado, que a gente está falando, tá bom? Então, né, diante desse cenário, né, cada vez maior de transtorno do luto prolongado, né, já é um transtorno muito incapacitante para as pessoas, né? A gente vê a pandemia que veio um aumento, né, que pode deixar um aumento exponencial do transtorno do luto prolongado, né? E tratamentos tanto psicoterapêuticos e tanto farmacoterapêuticos não tão favoráveis, a gente existe uma lacuna num um tratamento para o transtorno do luto prolongado, que tende a ser um problema, já é um problema muito grande, com a pandemia tende a ser um problema muito maior, né? Deixando muitas pessoas incapacitadas psicologicamente, né, psiquiatricamente, com essa doença, né, que é o transtorno do luto prolongado. Então, pensando nisso, como eu falei, surge uma lacuna, começam pesquisas para ajudar, né, a ajudar a ter alternativas dentro de saúde mental para tratar essas pessoas. As pessoas começam a pensar nos psicodélicos, né? E não só para o transtorno do prolongado, né? Dentro da psiquiatria a gente tem muita lacuna de tratamentos, né? A própria depressão, transtorno do estresse pós-traumático, enfim, né? A gente tem muita carência de alguns tratamentos dentro da psiquiatria, né? Então, os psicodélicos começaram a serem pensados como boas alternativas, né? A gente vê isso que ali na década de 50, quando foi sintetizado o LSD, né? As pesquisas começaram a, a trabalhar, algumas pesquisas em saúde mental começaram a trabalhar com psicodélicos, né? Mais especificamente o LSD, né? Principalmente para o alcoolismo, se via um potencial muito grande do LSD para tratar alcoolismo. Daí a gente chegou ali na década de 70, começou a contracultura, né, movimento hippie, essas drogas começaram a ser usadas de forma recreacional, né? Enfim, gerou todo um impacto social, né? Enfim, transformações sociais também, e que culminou na proibição dessas substâncias, né? As substâncias foram indo para o lado recreacional e, ah, basicamente, nos Estados Unidos começou a guerra contra as drogas, né? Contra a repressão, enfim. Tem a ver também com o fim da lei seca, né? Que era usado para reprimir o consumo e a venda de álcool. Tinha todo um aparato de segurança para coibir isso. E, de repente, a lei seca parou, eles não tinham mais coibir o álcool, mas eles, né, os historiadores comentam que esse aparato tinha que proibir alguma coisa, né? Começaram a proibir, não podendo proibir alguns grupos ou prender alguns grupos socialmente não benquistos pelo, pelo establishment, né? Pelo governo ali. Eles começaram a proibir as drogas dessas pessoas, né? Isso tanto para o LSD, psilocibina, enfim, né? Aí depois a gente vê o ópio, né? Que era dos imigrantes chineses, depois a cannabis dos imigrantes mexicanos e africanos, enfim.
né, eles não conseguindo prender ou proibir, barrar alguns grupos sociais, começaram a proibir as drogas deles e automaticamente prender essas pessoas, né? Porque eles estavam na cultura deles usar essas substâncias, né? Eu não podendo prender um gaúcho, eu vou proibir o chimarrão. Eles não conseguindo parar de tomar o chimarrão deles, porque é alguma coisa cultural, logo eu vou prender os gaúchos, né? E tem toda uma discussão sociológica por trás disso, né? Os sociólogos, os historiadores comentam esses aspectos da proibição, né? Mas, enfim, né? A proibição, ela vem até hoje, né? Vem diminuindo, né? Mas a gente, né, com o avanço da ciência, a gente ainda consegue pesquisar alguns psicodélicos, né? Na última década tem aumentado muito, né? A gente vê aqui nesse gráfico as pesquisas com psicodélicos, né? Tanto o MDMA, né, que é uma substância psicodélica, né? Sintética, né? Tanto o LSD, psilocibina, ayahuasca, a mescalina, né, do caco peyote, enfim, várias outras, até alguns pesquisadores também consideram a cannabis como uma substância que pode ser psicodélica, né? Enfim, então, mesmo com a proibição, a ciência vem avançando, né? E daí, como a gente vê nesse gráfico aí de publicações envolvendo psicodélicos e psiquiatria, né? Estudos com psicodélicos de forma terapêutica, né? E dentre esses psicodélicos, a gente tem a ayahuasca, né? Que ela é, ao contrário da proibição, aqui no Brasil, como ela é usada por povos originários, né? E ali depois da década de 50 ali, também começou a ser usada por religiões com, né, com sincretismo religioso ali, né? Religiões envolvendo um pouco de xamanismo, um pouco de religiões dos povos originários, com um pouco de cristianismo, com um pouco também de religiões de origem africana, enfim. Né, a substância ayahuasca ela foi saindo dessa questão recreacional, do proibicionismo e foi indo para o cunho religioso e cultural aqui no Brasil, né? Então, a proibição ficou mais difícil, né? Porque órgãos que protegem a cultura, né, e religiões começaram a questionar a proibição da ayahuasca, do DMT, porque ela era um sacramento nessas religiões, né? E depois, ali, com a ajuda de vários antropólogos, né, eles com que conseguiram legalmente que a ayahuasca pudesse ser usada em cultos religiosos. Então, a gente tem aí, logo uma substância, né, não sendo proibida, a gente fica mais fácil para pesquisar. Então, no Brasil, teoricamente, a gente tem um privilégio, assim, né, de poder pesquisar de uma forma mais fácil a ayahuasca, porque aqui ela não é proibida, né, em contextos religiosos, então, logo não tendo essa proibição, logo fica mais fácil de ser pesquisada também, né? Então, tanto é que a pesquisa, que a ciência psicodélica brasileira, ela é uma das que mais se publicam, muito por conta da ayahuasca, né? Porque não tem tanta burocracia em torno da ayahuasca aqui no Brasil, tanto para contexto religioso, automaticamente para a pesquisa, tá bom? Então, né, a gente tem que entender, né, eu expliquei um pouco da história dos psicodélicos, né, e um pouco do contexto, e chegamos até a ayahuasca, né? A gente também tem que saber, farma, enfim, tem que entender a farmacologia
essa substância, né? Então, só para a gente entender, né? A ayahuasca ela é uma decocção, né? Um chá, através da fervura de duas plantas, né? Da Psychotria viridis. E Psychotria viridis é conhecida como chacroma, né? A folha que tem o DMT, que é a principal substância psicodélica. É a Banisteriopsis caapi, que conhecida como jagube, mariri, enfim, onde tem as beta-carbolinas, que contém armina, tetrahidroarmina e armalina. E elas juntas, elas fazem um, um jogo ali, né? Uma simbiose muito importante. Para quê? Porque ele, o DMT, ele é uma triptamina, enfim, até bem parecido com a molécula, a sua estrutura é parecida com a molécula de serotonina, né? Ele, ele, o DMT, ele ingerido oralmente, ele é degradado pela enzima monoamina oxidase, que é a enzima que degrada as monoaminas, né? Serotonina, dopamina, enfim, né? E, porém, a Banisteropsis caapi, que contém as arminas e as beta-carbolinas, fazem uma ação de como se fosse um corta-luz, né? Elas protegem o DMT, elas inibem a mal, né? Elas inibem a monoamina oxidase, elas inibem aquela enzima que iria degradar o DMT. Então, ela inibindo a mal, né? A monoamina oxidase, ela deixa o DMT livre para passar ali para a corrente sanguínea, né? Ser absorvido pelo trato gastrointestinal e, né? Ir para a corrente sanguínea e uma molécula pequena ultrapassar a barreira hematocefálica e ter uma atividade no sistema nervoso central, né? Então, o DMT, ele, ele conta com a ajuda das beta-carbolinas para poder ter ação, para não ser inibido, né? E também, né, a própria Banisteriopsis, além de, né, que a Banisteriopsis caapi, né, ela tem as beta-carbolinas que também, né, essa ação de inibir a monoaminoxidase tem interferência lá também no sistema nervoso central, né? Ela tem muitos medicamentos antidepressivos, por exemplo, que são imaus, né? São inibidores da monoaminoxidase. Eu inibindo a monoaminoxidase, a gente tem mais disponibilidade de monoaminas no, né, trato gastrointestinal, na corrente sanguínea e no sistema nervoso central. Então, né, esse DMT, tendo acesso livre, vamos dizer assim, ele tem várias funções, né? Ele tem ação no 5-HT2A, no receptor de serotonina 2A. Esses, esses receptores, eles são, eles estão correlacionados com, com experiências psicodélicas, né? Quando a gente tem ativação do 5-HT2A, ele faz uma série de influências ali, de modulações, ele acaba gerando essas experiências psicodélicas, né? Tanto mudança de imagem, né? Questão visual, somatosensorial, né? De sensibilidade, né? Tátil, auditiva, gustativa, enfim, né? Ele causa toda uma mudança, né? Nessas circuitarias sensoriais aí, né? Que causam o efeito psicodélico. E mexe todo no sistema serotoninérgico também, né? E essa ação do DMT,
além de ter toda essa mudança, enfim, gerar várias comunicações em regiões diferentes do cérebro, ele pode gerar uma neurogênese, né, que a gente até tem estudos, ou neurogênese ou neuroplasticidade, né? Tem estudos mostrando que psicodélicos podem estimular a neuroplasticidade, enfim, os neurônios podem ter mais conectividade, né? E lembrando, né, que o aspecto eu tendo mais neuroplasticidade, eu retardo um pouco a neurodegeneração, né? Ou, né, eu retardo o processo de neurodegeneração, eu tenho um processo de neuroplasticidade que ajuda nos aspectos terapêuticos, né, saúde mental. Então, maior disponibilidade das monoaminas através da inibição da MAO, da monoamina oxidase. Eu tenho a experiência psicodélica por si só, né, ajuda na ampliação da consciência da pessoa, então ela começa a ver coisas importantes para ela, então isso por si só, já é um aspecto psicoterapêutico. A neuroplasticidade, que eu falei, que o psicodélico do DMT, ele gera neuroplasticidade, né, e neuroinflamação também diminui na neuroinflamação, a gente vê que ou a gente tem a diminuição do cortisol salivar, por exemplo, em pessoas que ingeriram ayahuasca, enfim. Então, tem aspectos bem importantes ali, né? Tanto na questão da disponibilidade de monoaminas, redução de cortisol, que é uma molécula relacionada ao estresse, neuroplasticidade, ampliação de consciência, né? Com, essas, com essa experiência psicodélica, né? Que ativa muitas áreas do cérebro. Então, todos esses aspectos podem gerar uma mudança que pode ser bem psicoterapêutica para essas pessoas, né? Para a depressão, e aqui o transtorno do luto prolongado, né? Então, só para confirmar o que eu estou falando, né? A gente não ficar na teoria, né? Aqui a gente tem um estudo de ayahuasca, né? Mostrando um estudo com uma metodologia muito boa, né? Mostrando aí um estudo com 29 pacientes, né? Metade foram no grupo placebo e outra metade no grupo ayahuasca, né? A gente vê aqui nesse gráfico que teve mudança significativa nos scores de depressão após 7 dias. Aqui também a gente vê mudança significativa no score de outra escala de depressão, né? A gente vê aqui que placebo teve uma baixa, mas assim não se sustentou, né? Então a gente vê aqui uma melhora bem interessante, uma melhora clínica muito significativa em pessoas expostas à ayahuasca, né? Agora aqui a gente tem um estudo de ciência básica, né? A gente vê que a gente tem nessa imagem aqui de cima, a gente tem esses pontos em azul são células progenitoras neurais, né? São células que seriam um pré-neurônio, vamos dizer assim, né? E a gente uma lâmina ali foi exposta a uma substância controle e outra a armina, que é uma substância presente na ayahuasca. A gente vê que teve estimulou a proliferação, né? A gente viu que teve neurogênese, né? A gente tem multiplicação de neurônios, divisão celular de neurônios, a gente tem novos neurônios, né? Novas células nervosas. Então a gente tem um fenômeno de neurogênese aqui in vitro, né? Aqui e também o mesmo estudo mostrou que não é uma substância, a armina no caso, não é uma substância citotóxica, né? Não faz mal para a célula. Aqui, ó, a gente ficou no mesmo nível de toxicidade, vamos dizer assim, do controle, não é, né? E uma substância controle citotóxica também foi testada e viu que a substância citotóxica, sim, né, destruiu essas células, esses neurônios, né? E a ayahuasca e o outro controle, não, né? Então, causa neurogênese e não causa dano.
né, aqui no estudo in vitro. E aqui tem um outro estudo, né, brasileiro também, com colaboração brasileira, né, e, né, com vários autores brasileiros, de neuroimagem, né. A gente tem na depressão também uma circuitaria, os pesquisadores descobriram que existe uma circuitaria que está bem presente em pacientes com depressão, que é a rede de modo padrão, que é o Default Mode Network, né? E é uma rede, uma circuitaria neural que está envolvida nos processos ruminativos. Então, pessoas com depressão ficam ruminando muitos sentimentos, né? E pessoas saudáveis não têm muitos processos de ruminação, né? Essa rede de modo padrão não fica tão ativada. A gente viu aqui que pessoas com ayahuasca tiveram uma diminuição da atividade dessa rede de modo padrão, né? Ao contrário do placebo. Então, a ayahuasca, de alguma forma, ela tirou as pessoas daquele processo ruminativo e deixou ela mais no processo de executivo, né? Saiu daquele processo interno de ruminação e passou a um processo mais de saliência ali, de estar mais psicologicamente a gente falaria que a pessoa está mais presente no mundo e ruminando menos os problemas, enfim. Tá bom? Então, e daí, né, tudo bem, né? Eu mostrei aqui vários estudos com é, com depressão, neurogênese, enfim, rede de modo padrão, mais ou menos envolvidos dentro daquele tema da depressão, né? E o meu estudo é com luto. O que se tem? Por mais que o luto é a antiga depressão por luto, né? O transtorno de luto prolongado é a antiga depressão por luto. A gente precisava de alguma evidência para o luto, né? Então a gente tem alguns estudos de uma evidência, né? Estudos prospectivos, né? De observação, mas que traz resultados importantes para a gente. Que é esse aqui, né? Pessoas num retiro, pessoas elas iam no retiro no Peru, né? Que eram administradas a ayahuasca. Antes era coletado dados dessas pessoas. E as pessoas que se enquadravam em um transtorno do luto ou um sofrimento por luto, elas, né, que foi é, foi foi enfim, recrutados ali 50 pessoas ou 50 dados de pessoas que estavam desse quadro de luto, né, com score de luto aqui de 40, e depois da intervenção, o score dessas pessoas de luto, de severidade do luto, vai abaixando significativamente, ó, né, que o T1 seria um mês, né, até um ano. Então, quer dizer, um score de 40, eles foram para um score de 29, né, 10% de score, de redução de score. Isso é clinicamente significativo, né? E sustentado, né? Eles tiveram retiro, algumas pessoas tiveram mais de uma experiência com ayahuasca, né? Um retiro ali de aproximadamente, em média, um mês, né? As pessoas manteram essa melhora por um ano. Então, quer dizer, além de ser uma substância com potencial muito bom, os psicodélicos também têm essa característica de você não fazer o uso contínuo diário, né? As pessoas usaram ali num período, num período ali e manteve essa melhora por um ano, né? Então, outro fator importante que os estudos vêm trazendo dos psicodélicos é que não precisa esse uso contínuo, né? Diário, enfim, que é outro fator que também traz segurança, né? Aqui do lado é só uma questão envolvendo aspectos psicológicos, né? As pessoas que têm a ver com descentralização e não e aceitação, né? Então pessoas que não aceitavam muito o processo de luto, a tendência é que tinha um nível de severidade de luto maior. Então as pessoas então elas também começavam a aceitar um pouco mais do luto e começavam a melhorar do luto. E aqui tem um processo psicológico que se chama descentramento. A pessoa também sai um pouco do olho do furacão, né, da
aquela exacerbação emocional do luto, ela fica um pouco mais serena e consegue refletir de uma forma muito mais racional e consegue melhorar o quadro do luto, né, que a gente chama de processo psicológico de descentramento. Sair do olho do furacão ali, está vivendo e começar a olhar de uma forma descentralizada, ela melhora desse quadro do luto. Então, a ayahuasca também tem a ver com esses processos psicológicos, né? A pessoa começar a aceitar o luto, mas de uma forma descentralizada, de uma forma mais racional, né? Então, né, como eu falei, né, o potencial terapêutico da ayahuasca no transtorno do luto prolongado é muito importante, né? Todas aquelas coisas que eu falei, né, podem, né, ele é um catalisador de processo terapêutico, né, aquela questão que eu falei que expande a consciência da pessoa, então pode ser muito importante a ayahuasca no processo psicoterapêutico, porque a pessoa começa a ver vários pontos da sua vida, né? Tem influência ali na teoria monominérgica que eu falei, né? Serotonina, enfim. Tem a ver com neuroplasticidade, né? Outra coisa importante também, que eu tinha falado do luto, lembro que eu tinha falado que ele tem, alguns autores comentam que o luto prolongado pode ser um certo vício, né? Então, a ayahuasca também ela tem estudos falando que com pessoas com vício também melhoram do quadro. Então, por exemplo, aquela questão da via dopaminérgica, da superexcitação da via dopaminérgica lá, mesolímbica cortical, presente em pessoas com adicção, ela é melhorada. Então, ela pode ser melhorada também em pessoas com transtorno de luto prolongado, né? Questão inflamatória, né? Que a gente comentou do cortisol salivar diminui, né? Isso a gente vai também analisar tanto cortisol quanto interleucina 6 e teor de necrose tumoral TNF-alfa também. E o cortisol, né? Que eu falei que também ele está diminuído em estudos com ayahuasca, em pessoas que foram expostas à ayahuasca. Então, quer dizer, a ayahuasca ela pode atingir vários aspectos que estão influenciados no transtorno do luto prolongado, por isso que é uma aposta bem importante da gente, da ayahuasca nesse transtorno, da melhora desse transtorno. E uma coisa assim, que os psicodélicos, né, a cannabis também, ela é muito, ou enfim, os medicamentos de forma geral, né, tem muita cautela, principalmente os medicamentos psiquiátricos, e não só, né, é a segurança, né, muitos falam da segurança. E aqui a gente juntou uma série de estudos falando da segurança, né, tanto da efeitos adversos, por exemplo, aqui, no estudo do ensaio clínico, que teve efeitos adversos leves e moderados, né, como náusea e vômito. Outro ensaio clínico também que foi um efeito mais adverso é que é o vômito, né, durante o processo, que até também é considerado importante no processo também, né, de expurgar algumas coisas ruins, né, pode ser importante no entendimento psicológico, né, esse, esse vômito, né, pode ter um significado. Aqui um estudo de DMT da LD50, a dose letal 50, né, a gente vê que está bem abaixo do que a gente vai usar e do que é rotineiramente usado, né? Então, para uma pessoa se intoxicar, morrer com ayahuasca, ela tem que ingerir 1,1 litro e meio de ayahuasca, e o que é usado na cerimônia são por volta de 70 ml, no máximo 100 ml de ayahuasca, então está muito longe da dose letal, né? Enfim, a questão das psicoses também, que muitos comentam, do possível risco da pessoa entrar como é uma substância psicodélica, a pessoa entrar num quadro psicótico, né? A gente vê que teve um estudo na Igreja União do Vegetal, e eles têm um centro médico de pesquisa, e pelos levantamentos que eles fizeram, o número de psicoses é o mesmo número, a mesma proporção de psicoses no SUS. Então, o risco não é aumentado em pessoas
que ingerem ayahuasca, porque é o mesmo número de psicoses vista no SUS, né, proporcionalmente à população. Então, eles viram que não tem esse aumento, né, de risco de pessoas se expostas com ayahuasca, né. Então, pessoas talvez que tiveram surto psicótico, enfim, entraram num quadro psicótico, já teriam a tendência, mesmo sem o ayahuasca, de entrar num quadro psicótico, né. Enfim. E algumas mortes envolvendo DMT, enfim, também não está relacionada à ayahuasca, né? No estudo foi publicado uma morte, mas depois, nos estudos na biópsia, na coleta de material biológico, viram que, a, que a substância presente maior era o 5-mel-DMT, e não o DMT e as beta-carbolinas. Então, a pessoa teve uma intoxicação por 5-mel-DMT. Não é o caso, não é o DMT presente na ayahuasca, né? Enfim, vários outros estudos também demonstrando a segurança de pessoas que usam por longo prazo, não tem prejuízo cognitivo, não tem outros prejuízos de humor, né? Em alguns estudos foram vistos até uma melhora de alguns aspectos cognitivos, né? Então, a gente tem um, a gente tem uma revisão de literatura importante aí sobre segurança, né? E questões de vício também. A revisão de literatura, né? A literatura nos mostra que é uma substância bem segura, que é muito difícil de uma pessoa ou usar recreativamente e ter uma dependência. É muito difícil disso acontecer, por vários fatores. Tanto por ser uma substância muito forte, a pessoa não consegue, tem um efeito, né, por horas, né? A pessoa não consegue ficar usando isso, né, no dia a dia, e tanto farmacologicamente mesmo, né? Portanto, também por ser muito forte, uma experiência muito forte, a pessoa não vai ficar repetindo sempre o uso dela. E a gente chegou aqui no nossa metodologia, né? A gente falou de segurança, a gente falou por que a gente usar, né? Os potenciais terapêuticos disso para o luto. E a gente chega nosso estudo, né? Então a gente tem no dia -1, né? O dia antes da gente ter a administração com a ayahuasca nos pacientes, a gente vai fazer um estudo duplo cego e controlado por placebo. A gente vai administrar uma substância placebo que pode ter algum desconforto gastrointestinal para simular ali uma possível ayahuasca, né? A maioria das pessoas vai ser ingênua a ayahuasca, não conhece, então também ajuda no cegamento, né? Então a gente vai fazer uma análise de uma amostra sanguínea, né, para coletar material biológico, para a gente coletar níveis séricos de PDNF, que é uma substância importante na neuroplasticidade, cortisol, né, vai medir níveis séricos de interleucina 6, que a gente falou, que é presente na depressão, para ver se teve uma diminuição, e fator de necrose tumoral, para ver também se teve uma diminuição, que é uma molécula neuroinflamatória que está relacionada também com depressão e outros transtornos. Então, um dia antes a gente vai fazer essa coleta, vai fazer também os níveis basais das escalas que a gente vai usar. A gente vai usar a escala de qualidade da OMS, qualidade de vida da OMS, uma escala TRIG, que é a severidade do luto, né, para ver se diminuiu a severidade do luto. Vai fazer uma escala de percepção, uma escala de alucinógeno, né, para ver se quanto mais a sensação de alucinação teve a ver com o impacto na diminuição do, do quadro, né, se isso está correlacionado, enfim. E também duas escalas que a gente considera importante para o transtorno do luto prolongado, que é a escala de descentralização e aceitação, né, que eu tinha comentado anteriormente, que alguns estudos falam que esses dois processos psicológicos são importantes na melhora do luto, né, para ver se a pessoa realmente, se ela teve um nível de descentralização grande, acompanhou a diminuição do quadro do luto.
né? Para ver se isso realmente pode estar correlacionado. Então, a gente vai fazer tanto a coleta de material biológico quanto aplicação dos questionários, né? Clínicos. Daí no dia zero, a gente tem a administração de ayahuasca, né? 1 ml por quilo de cada pessoa, né? Cada ml contém 0,36%, 0,36 mg, miligramas de DMT, né? E daí no dia 2 a gente vai fazer outra coleta de níveis séricos para ver como é que diminuiu o nível de cortisol, IL-6, TNF e BDNF. Isso a gente tirou de outros estudos que coletaram essas substâncias também bem próximas do dia da administração. No dia 15 a gente vai fazer aplicar os questionários clínicos, né, para a gente ver se teve, em 2 semanas, teve uma diferença clínica importante, se manteve, né? E no dia 45 a gente vai medir novamente os níveis séricos para ver se manteve e os questionários para ver se os fatores clínicos também permaneceram ou não, né? Tanto no grupo placebo, tanto no grupo de intervenção. Então aqui são os questionários que eu falei, né? O questionário de luto, qualidade de vida, aceitação, centramento e o Alucinogenic Rating Scale. Aqui são os materiais que a gente vai usar para medir os níveis séricos de IL-6, de TNF, de BDNF e de cortisol. Esse é o nosso cronograma, né? Em outubro a gente está encaminhando para o CEP. A gente espera que até novembro será aceito. Em novembro mesmo a gente começa a recrutar os pacientes. Em dezembro a gente quer avaliar, excluir ou incluir as pessoas por estudo. Né? Se tudo der certo também, em dezembro mesmo a gente coleta os dados basais dessas pessoas. Lá em janeiro a gente pretende fazer a administração. Em janeiro e dentro do mês de janeiro ainda faz coleta de material biológico e aquela primeira coleta de dados clínicos, né, com aquelas escalas. Lá em fevereiro a gente pretende encerrar o nosso estudo com a segunda e última coleta de dados clínicos e materiais biológicos, né? Analisar todos esses dados e submeter ali em março para alguma revista científica e defender a dissertação ali em março, é o que a gente espera. E o que a gente espera desse estudo, né? Então a gente espera, como comentado, que o grupo de intervenção tenha redução significativa e duradoura e com tamanho de efeito grande da severidade do luto, né? Comparados com os níveis basais, né? Antes do estudo e comparado com o grupo placebo, né? Essa redução a gente espera que seja acompanhada de diminuições de níveis séricos de cortisol, TNF e ILS, né? Que estão envolvidas no processo de depressão e de neuroinflamação, né? Espera que isso tenha correlação com a melhora e com o aumento dos níveis de BDNF, né, que é uma substância que está relacionada ali nas questões de neuroplasticidade, que é uma questão terapêutica que eu falei, né, pode ser, né, com neuroplasticidade tem melhora a nossa saúde ali do cérebro, vamos dizer assim. Então, a diminuição do score do luto deve ser correlacionada com o aumento nos scores de descentralização, experiência mística e psicodélica, né? Uma pessoa ter mais descentralização, ela tem uma diminuição do luto, ela tem uma experiência psicodélica significativa também. A gente fala lá daquela ampliação de consciência, ela também tem uma diminuição do quadro do luto, né? E evitação experiencial, né? Se ela tem menor evitação experiencial também, ela tem uma melhora do quadro de luto também, né? Então, aceitar melhor o luto, né? Então, e por último, a gente espera que os efeitos adversos sejam baixos e toleráveis, né? Confirmando toda a revisão de literatura disponível, toda a literatura científica disponível sobre a ayahuasca, né?
Então, é, por hoje é só, né? Eu agradeço aí ao Nila, né, que teve, que fomentou, né, os meus estudos aí por 2 anos, né? Eu consegui fazer toda essa revisão de literatura, né? E também vai ajudar a gente aí com, enfim, e todo o laboratório, né? Ajuda o laboratório, né? Com todo o suporte, né? Então, agradecer aí ao Nila pela bolsa de demanda social, né? Que eu recebi aí por 2 anos, de 2020 até o final de 2020, até o final, né? Até o começo de 2022. Então, agradeço muito aí pela bolsa de mestrando, né? De pesquisador que me proporcionaram, né? E todos os professores, né? Professor Nascimento, professora doutora Fabiana, e agradeço à banca também, né, por disponibilizar um pouco de tempo e fazer essa arguição aqui, né, e fazer toda essa revisão comigo desse nosso projeto de pesquisa. Obrigado.